Vamos lá iniciar com o alfabeto: Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samak, Ain, P, Tsaid, Kaf, Resh, Sin, Shin e Taf. Agora nós vamos conhecer as consoantes que recebem o daga chileno, que faz com que mude na transliteração e também alguns sons de algumas, que são as consoantes Beit, Dalet, Gimel, Kaf, Pei e Taf, que eu não escrevi aí, mas já vou escrever. Na transliteração, quando se tem um tracinho, é sem o daga chileno, e quando se tá sem, é com o daga chileno, e muda um pouco do som também na pronúncia. Esse é o daga chileno. Agora nós vamos conhecer as consoantes com sulfite. A forma comum delas é a que está de preto e a forma sulfite é a que está de vermelho. Então, quando essas consoantes aparecem no final da palavra, ela fica diferente. Aí tá um exemplo do hebraico e português, o nun que mudou. E agora vamos fazer um exemplo de cada uma. Como é que ficaria o kaf no final dessa palavra. O man, ele fica mais quadradinho. Isso se chama transliteração, o kaf, o nun e o pei no final e o tside no final. Eu estou dublando depois de ter gravado, então tá ficando um pouco estranho, mas vamos agora para as vogais. E vamos conhecer as vogais. Isso foi as consoantes e um pouco da transliteração. As historicamente longas são todas que têm o chapéuzinho na vogal quando se translitera. O A, o E, o I, o U, na verdade, e o O agora. Agora vamos conhecer as tônicas longas. Lembrando que esses quadradinhos aí que estão sendo feitos são a representação de uma consoante qualquer. As tônicas longas, elas têm o A, o E e o O, são representadas com um tracinho em cima. Agora vamos conhecer as breves. Um tracinho A, 3 pontinhos E, um pontinho I, 3 pontinhos O e um Tzinho, o O breve. Vamos conhecer as compostas. Um tracinho com chevá, o A, com o circunflexo ao contrário. 3 pontinhos com chevá e um tracinho com chevá é o O. E as indigitas é o chevá. Agora, uma dica para facilitar, para você ver qual é a vogal. Quando for tracinhos retinhos e esse embaixo com chevá, é a letra A. Então, esse Tzinho e esse tracinho é A. Eu ia começar ali, vou começar aqui para ficar melhor para ver. Agora, para descobrir a letra E, você vê pontinhos, é a letra E. Vogal E. A vogal I são representadas de duas formas e sempre com pontinho embaixo. O iode com pontinho ou só o pontinho. Que uma é longa e outra é breve. Agora vamos o O. É somente um pontinho também, mas quando o pontinho estiver em cima, é a letra O. E um pontinho no meio e 3 pontinhos assim na diagonal é o U. Então, isso é uma dica. Agora, vamos para a transliteração.
como a gente vai transliterar essas palavras. Lembrando que do hebraico é da direita para a esquerda e o português é da esquerda para a direita. Então, a gente tem que respeitar tanto a primeira letra do hebraico para português. Então, a primeira letra do hebraico é o Re, então, o português ela vai ficar da esquerda para a direita. Então, o H, que é representado pelo Re, esse tracinho, a gente sabe que é A, mas vamos ver qual A é. A gente vai representar ele como? É um tônica longa, ó, um tracinho só. Então, é um A com tracinho em cima. Você pode estar perguntando por que não é uma historicamente longa? Porque ele está debaixo do rei, não está do lado do rei. E o hash, para transliterar aí no final. Agora, o Dalet. Ó, o Dalet tem um daga chileno, então não precisa mudar esse D é assim mesmo. Eu tinha esquecido de colocar a vogal. A vogal é um A tonicamente longa e o Gimel no final. Agora vamos para essa daqui. Essa vogal, essa consoante é Iod. Então vamos representar um pontinho em cima. Então, um Vav com um pontinho em cima. Então é letra O, historicamente longa. Então a gente vai representar com um O com circunflexo. E esse men é um men sufite. Ele tá no final, mas é um men sufite. Então ele muda a coisa dele. Agora de novo é um beit que tem um daga chileno, então é só o B, a representação, não precisa o tracinho embaixo. E um vav com pontinho em cima. O vav com pontinho em cima é uma vogal, então é o O. Aqui é um shin, a primeira letra, então a gente vai representar com S com um circunflexo em cima, um shin. Agora esse é um vav com pontinho no meio. O vav com pontinho no meio a gente sabe que é o U, então é um historicamente longa. Então representa com um circunflexo. E aí é um beit sem o daga chileno, então precisa colocar o tracinho embaixo. Infelizmente eu não coloquei. Mas, lembrando, se tá sem o daga chileno, coloca o Bzinho embaixo. Vamos lá. Continuando. Esse é o hash, né? E tem um pontinho embaixo. Pontinho embaixo, só um é o I. Agora, bora ver se é um historicamente longa ou é um I breve. Como não tem um iod do lado da consoante, então é um breve. É só um pontinho. Se esse aleph fosse um iod, seria historicamente longa. A representação do Aleph, que é essa vírgulazinha em cima. Esse é um Shin, então é um S com um circunflexo em cima. E um Vav com pontinho em cima. Um pontinho em cima a gente sabe que é O. Pronto, historicamente longa. É um O historicamente longa. Um O com circunflexo, então. E esse tracinho aí é um Nun sulfite. O Nun tem uma forma, só que no sulfite ele fica diferente, então é um N aí. Isso foi a transliteração do hebraico para o português. Vamos fazer mais algumas agora, para a gente ver se a gente consegue fazer isso de forma mais... Lembrando, hebraico e português tem o lamed, que é representado pelo L. E bora lá. Não é um historicamente longa, porque esse tracinho tem que estar acompanhado com Re. Como só tem um tracinho, então é um tônica longa. Esse men é o men sufite. Ele tá no final da palavra e a gente sabe que é um M. Parece o samak, mas é um M. Esse é o P com daga chileno, então o P fica normal, não precisa do tracinho para representar. Só se tivesse sem um daga chileno. E vamos lá, 3 bolinhas embaixo. É letra E. A gente sabia que é a letra E, só ia ver se era breve ou não. Um Re no final.
representado pelo H. Continuando, vamos lá para o hat, que o hat é representado com H com um pontinho embaixo. Vamos ver essa vogal. A gente sabe que é um A porque é um tracinho, mas vamos ver se é historicamente longa ou tônica longa. Então, é uma tônica longa porque não tem um Ré no lado da consoante. Então, é representado pelo Azinho com um tracinho em cima. Decide, a gente translitera, é um S com pontinho para representar. E esses 3 pontinhos, como a gente viu, é um E breve. E finaliza com hash. Letra R. Aqui é um AIN. Então, já representa o AIN, que é para dentro. Esse tracinho embaixo, a gente sabe que é um A. Bora ver qual A que a gente tá falando. É um A breve. Então, só coloco o A. Um iode e um pontinho embaixo. A gente pode confundir achando que é uma historicamente longa, mas lembrando, historicamente longa, o iode tem que ficar do lado da consoante e o pontinho embaixo da consoante. Então, como é só um pontinho debaixo do iode, é representado pelo I breve, ok? Então, a gente vai representar o iode, porque ele não tá do lado, ele tá embaixo, o pontinho tá embaixo, e o I breve. E finaliza com o não sulfite. Gente, lembrando que eu tô falando A, E, I, O, U, mas cada vogal tem o seu nome, certo? Só pra gente entender melhor, eu tô falando assim, mas cada um tem seu nome, é bom a gente se deleitar nisso também. Talvez em alguma situação vai ser importante a gente saber. Mas na prova, como a gente só vai transliterar aparentemente, a gente fala assim, certo? Então, a gente vai fazer agora a transliteração do português para o hebraico. Comecei com lamed. E a representação do O com circunflexo, que é o historicamente longa. Aqui é o AIN, a representação do AIN no português, que é essa vírgulazinha. Esse A não tem nenhuma coisa, então é o A breve. E o M, ele tá no final em português, então ele tá no final do hebraico, então ele tem que ser um M sulfite. Agora aqui vamos fazer esse kaf, que é representado assim. E esse A com tracinho em cima é um tonicamente longa. Vamos ver como é representado no... Ó, esse tonicamente longa é um Tzinho aí no final. Isso aí é um beit. É um B no caso, então beit. Não tem nenhuma representação, não tem nenhum tracinho embaixo, então tem o daga chileno. Esse E com tracinho em cima é um tonicamente longa, né? Foi rápido aí agora, mas um sulfite no final. É um lamed. Esse O é historicamente longo, ele é representado por um vav e um pontinho em cima, que é o O, historicamente longo, e esse tracinho para dentro é o aleph. Então, aleph aí. Agora vamos para a última, o beit com o I tônico. Então, é representado por um iode do lado e o pontinho debaixo da consoante. Olha só, tá vendo? O I é representado assim. E o N, no final, fica o num sulfite. Então, essa foi a transliteração. Agora, vamos para um assunto bem importante, o daga chileno e o daga forte. Bora lá, o daga chileno são as consoantes que a gente já conhece, o taf, o P, o kof, o dalet, o beit. Então, a gente já sabe, conhece o daga chilene, certo? O daga chilene vai ser daga chilene quando ele não tiver uma vogal, quando essas consoantes estiverem assim e não tiverem uma vogal precedida nelas. Se tiver uma vogal,
esse pontinho aí fica-se Dagast forte. E o que significa o Dagast forte? O Dagast forte é a reduplicação da letra na transliteração. Então, essa letra vai ser repetida na transliteração. Todas as consoantes recebem o Dagast forte, menos as guturais. As guturais são o hash, o ain, o rei, o het e o ain. Então, eu botei aí a observação. Só é lene quando a consoante não é precedida de vogal. Então, elas, assim, sem nenhuma vogal, elas são Dagast lene. Esse pontinho é Dagast lene. Se tem uma vogal aí nessas consoantes, é Dagast forte. E na transliteração, a gente vai precisar reduplicar essas. Vamos para um exemplo aí. Vamos lá. Vai começar com beit, ou com dalet, na verdade. Coloquei as consoantes, ó. Vai colocar com dalet. Então, a gente representa o dalet, que é o D com A. E, olha só, é um Dagast forte. Tá no beit. E a gente coisou. Agora, você pode estar perguntando, mas esse dalet, por que ele não foi transliterado? Porque quando se inicia uma palavra, mesmo estando com a vogal, quando se inicia, quando está no começo de uma palavra, ele é lene e não forte. Por isso que esse dalet não foi transliterado 2 vezes. Agora vamos para o assunto do chevá. Chevá é esses 2 pontinhos aí, que geralmente aparece. E tem o chevá composto, que o chevá composto, ele aparece nas consoantes guturais, que é o ai, o re, o het, o ain, ou o aleph, perdão, e o re. Então, o chevá composto vai aparecer nessas consoantes: aleph, re, het, ain e resh. No hash ele aparece às vezes. E o chevá composto, ó, o chevá são esses 2 pontinhos. O chevá composto são os 2 pontinhos mais algumas coisas. Que tem o hatef patá, que é o chevá e esse tracinho, que era um composto, né? E eu tô escrevendo embaixo, mas já eu subo. Aí. Com 3 pontinhos em um chevá é o hatef segol. E o tracinho com chevá é o hatef kamis. Ele vai aparecer nessas guturais, nessas consoantes. Então, o chevá composto tá aí. Agora vamos conhecer o chevá simples. O chevá simples, ele é só esses 2 pontinhos. A transliteração do chevá, lembrando que é um ezinho em cima. E tem 2 funções desse chevá simples. Ele pode aparecer sonoro, que na transliteração o sonoro ele vai ser escrito, ele vai ser transliterado. E o silencioso, que na transliteração ele é descartado. E chevá, gente, significa enfraquecimento da sílaba, certo? É tanto que quando se tem o chevá, não é nem considerado uma sílaba. Então, vamos lá para o chevá simples sonoro. Tem 4 regrinhas. E a primeira regra para ver se é um chevá simples, se ele é sonoro ou silencioso, é que o chevá sonoro, ele sempre começa uma sílaba. Toda vez que ele está no início de uma palavra, ele vai ser sonoro, certo? Então, estou escrevendo aí uma palavra. Esse chevá é sonoro, porque ele está no início da palavra. Então, ele não tem como ser silencioso, ele é sonoro. Segunda regrinha é que o chevá simples sonoro, ele é depois de uma vogal longa, certo? Vou escrever uma palavra aí. A gente vai ver onde está o chevá. E ele sempre vai vir depois de uma vogal longa. Por isso que é tão importante saber se é uma longa ou uma breve. A vogal.
é uma tônica longa, essa aí que tá no kaf. Bora ver se ele é sonoro ou ele é simples, ou sonoro ou silencioso. Ó, historicamente longa, mas na verdade é essa do lado do que tá no kaf, ele é sonoro. Terceira regra é que se tiver um dagash forte na consoante, esse chevá, ele é sonoro, certo? Ó, nesse tete aí tem um dagash forte, esse pontinho. Então, esse chevá é sonoro. E quando tem dois chevás simples seguidos, o segundo necessariamente é sonoro. Então, o que significa ser sonoro? Mais uma vez dizendo, o sonoro significa que na transliteração ele vai ser escrito. Então, quando é sonoro se escreve, se translitera. E o primeiro aí não é sonoro, ele não vai ser transliterado. Agora vamos para o chevá. Essas foram as 4 regrinhas. Agora a gente vai conhecer as 4 regrinhas do chevá silencioso. Como descobrir se o chevá é silencioso? Vamos ver 2 regras de uma vez só. O silencioso, ele não deve ser transliterado e nem pronunciado na fala, certo? Ele é realmente silencioso. Ó, chevá simples, quando ele fecha uma sílaba, simples silencioso no caso, quando se fecha uma sílaba e depois de uma vogal breve. Vamos ver o exemplo aí. O que é uma sílaba? Uma sílaba é onde tem vogal. Se tem chevá, não é sílaba. Onde tem vogal é uma sílaba. Isso é uma dica. E olha só, ele tá depois de uma vogal breve. Esse tracinho é breve. Então, se ele tá depois de uma vogal breve, ele é silencioso. Eu vou escrever aí, sílaba é tudo que tem vogal, sem ser o chevá, certo? Então, quando ele fecha uma sílaba, ele é silencioso. E quando ele vem depois de uma vogal breve, ele é silencioso. Então, ao notar isso, é só ver. Outra situação que o chevá simples é silencioso é quando ele é escrito no kaf sofit. Então, não tem o kaf sofit, esse é um chevá aí, ó. Então, ele é silencioso. Essa é básica, essa regra. E a última regra do chevá silencioso é que quando ele é escrito sobre uma consoante gutural, necessariamente, quais são as consoantes guturais? São o re, o resh, o re, o het, na verdade, o aleph e o ain. Então, quando ele é escrito sobre... Essa consoante aí é o het. É o het, ó. Então, se ele está sobre uma consoante gutural, ele é necessariamente silencioso. E para uma explicação, esse chevá que está no início da palavra é o quê? Sonoro. Porque é uma regra dele, ele é sonoro. Vamos transliterar essa palavra para a gente ver como fica. O silencioso não se translitera e o sonoro se translitera, certo? Então, essa palavra ficaria... Então, ele ficaria assim. O shin... Esse chevá que está abaixo dele é sonoro, porque ele iniciou a palavra. Então, a regra é que ele é sonoro. Então, a gente escreve esse chevá aí, esse ezinho em cima. O lamed, o L. Esse tracinho embaixo é A. E como ele está escrito... Ó, o re. O het, na verdade. Como esse chevá é silencioso, ele não é transliterado. Então, a gente não vai escrever o ezinho do chevá. Então, a gente vai continuar. Esse aí é o taf. Então, a gente escreve o taf. O e e o nun. E o nun sufite.
Essa é a regra do Chevá simples, sonoro e silencioso. A gente já chegando ao fim, vimos aí o alfabeto, as vogais, ou as regrinhas do Chevá. Que Deus nos abençoe. E sempre tenha em mente que aqui é um momento de aprendizado. Então, se você tirar uma nota baixa, ou seja lá qual for, é errando que se aprende mais ainda. E nunca esqueça que você é capaz, mesmo que uma nota não defina você. Espero que Deus abençoe nossa prova e que dê tudo certo em nome de Jesus. Muito obrigada e tchau, tchau.